Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou Maísa Coelho e estou aqui hoje para contar mais um testemunho de mais uma experiência que eu tive com Deus. Bom, se você tem acompanhado o meu canal, percebeu que eu tenho dado uma pausa, nos covers dos louvores, Eu sempre comecei o canal cantando. Eu sou cantora, eu tenho um CD gravado, eu canto, porém o Espírito Santo há alguns dias vem me tocando, vem me motivando a postar esses vídeos contando essas experiências para vocês. E hoje não é diferente. Bom, eu quero começar fazendo a leitura de um versículo em Jeremias capítulo 33, versículo 3 na Bíblia Sagrada, que está dizendo assim: Invoca-me ou clama-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Na versão da Revista Corrigida diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Essa é uma palavra de Deus que foi dita a Jeremias, o profeta Jeremias, para o seu contexto no momento em que ele estava vivendo. Porém, se algo que nós podemos notar aqui é que Deus está dizendo que pode clamar a Ele, porque Ele responde. E essa experiência que eu vou contar para você hoje é exatamente sobre isso, sobre algo que aconteceu e eu tive uma resposta de Deus a um clamor que eu estava fazendo a Ele. Bem, em 2017, quando estava para acontecer o vestibular da UEG em novembro, eu estava ali me preparando e por mais que não seja assim um anseio do meu coração, algo assim profundo de fazer cursar uma faculdade, eu tinha me decidido que eu iria, se fosse a vontade de Deus, eu iria então cursar pedagogia. Por mais que não era também um curso assim que fosse algo que eu almejava tanto, eu tinha tomado essa decisão. E eu comecei a orar e falar: Senhor, se for a tua vontade para mim esse curso, me ajude que eu consiga prestar o vestibular e que eu consiga passar e iniciar na faculdade. Bom, chegou a data do vestibular e eu fui. Quando chegou o momento da prova, que já estávamos todos na sala, todos os alunos ali, eu então, ao começar a ler a prova, eu percebi que eu não conseguia ler. Sim, eu não conseguia ler o que estava escrito. Parece que as palavras ali, elas embaraçavam para mim e eu não conseguia ler. Eu começava a ler, de repente, quando eu chegava aqui na frente, eu já tinha esquecido o que estava atrás e a minha mente não conseguia montar as frases, então eu simplesmente não conseguia ler, não tinha como. Então eu parti para o final e fui para a redação. E ali eu falei: tá, eu vou tentar fazer uma redação, já que eu não consigo ler, eu vou tentar a redação e logo, talvez depois eu consiga voltar e responder os questionamentos. O que aconteceu foi que a minha mente não conseguia, ela não conseguia juntar informações para eu produzir uma redação. Então, naquele momento eu percebi que eu não ia conseguir fazer a prova e eu comecei a chorar. Sim, eu comecei a chorar dentro da sala de aula. E estava ali o professor aplicando, aquela prova do vestibular e ele começou a me notar. Então eu pedi uma licença para ir ao banheiro. Eu fui ao banheiro, me ajoelhei no chão e comecei a orar, falar com Deus. Falei: Senhor, por favor, me ajude a fazer essa prova. Me ajude a fazer e ter bom êxito, ter bom resultado, que eu consiga entrar na faculdade. Só porque antes, como eu falei, eu estava orando dizendo ao Senhor que se fosse da vontade de Deus. E o que aconteceu? Eu voltei para a sala e continuou do mesmo jeito. Eu não consegui fazer a prova e até que chegou um momento que eu estava chorando ali, eu debrucei sobre os meus braços ali sobre a mesa e chorando, e eu entreguei a prova para o professor e falei: olha, tá aqui, eu simplesmente não consigo. E o professor me perguntou: você não vai fazer a prova? E eu sinalizei com a cabeça que não e saí chorando. Nesse dia eu fui para casa da minha tia, eu estava morando uns dias com ela.
E eu fui, isso era num domingo, né? E eu fui, e gente, eu tava arrasada, eu tava assim, muito triste, muito decepcionada, porque eu não tinha conseguido sequer fazer a prova, nem que seja para responder errado, eu não tinha conseguido, eu não consegui nada, nada. Então, eu fui muito decepcionada. E eu lembro que estava acontecendo na sede da nossa igreja, Assembleia de Deus Madureira, a Conferência Viva, uma conferência de jovens. E naquela noite, no domingo, o assunto seria exatamente sobre o jovem na faculdade. Então eu fui à noite e aí que eu chorei muito ainda, porque lá vendo o pastor pregando e falando sobre o jovem, os desafios do jovem na faculdade e tal, e falando, sabe, eu estava muito triste, muito decepcionada mesmo. Até que passou aquela noite e no outro dia, na segunda-feira, eu acordei e continuei muito triste. E então eu orava, e naquela segunda-feira em que eu acordei com um desejo no meu coração de que alguém orasse por mim. Sim, eu queria que alguém orasse por mim, sabe? Mas por mais que eu tivesse tantas pessoas, eu teria até mesmo meus pais, sei lá, eu teria pessoas para eu ligar, para pedir que orasse por mim. Eu poderia eu mesmo orar por mim, mas eu queria que alguém orasse por mim. E naquele momento, sabe, por mais que eu tivesse tantas pessoas, naquela ocasião, eu simplesmente não, sabe, eu não via para quem ligar, a quem eu pedi que orasse por mim, que me socorresse, que me desse uma palavra de Deus ali, que me acalmasse. E então a minha oração a Deus naquela segunda-feira foi: Ô Senhor, eu queria tanto que alguém orasse por mim. O Senhor podia tanto enviar alguém para orar por mim. Sim, eu estava falando com Deus e pedindo alguém para orar por mim. Ah, não sei, talvez você está falando, menina, por que você mesmo não orou? Você já estava orando e tal. Era um desejo do meu coração, naquele momento, de alguém orar por mim. Era a minha fé naquele dia. E tudo bem. E o dia se passou, eu parei de orar, eu já não estava chorando mais, só que eu continuava no meu coração triste. E quando o dia passou e foi chegando assim, 6 horas da noite, já iniciando a noite, né? Eu estava sentada numa cadeira, olhando o tempo, e de repente me veio uma vontade muito grande de tomar sorvete. Sim, foi uma vontade, sabe? Não é tipo, eu queria sorvete, mas foi algo assim, eu preciso de sorvete hoje. Eu preciso hoje tomar sorvete. Então, eu já peguei meu celular, comecei a digitar e mandando mensagem para um amigo e falando: olha, vamos na sorveteria comigo? Eu tô com vontade de tomar sorvete e tal. E ele falou: olha, Maísa, hoje é segunda-feira, eu tô aqui ocupado, não tem como ir, vamos deixar para um fim de semana. Aí a gente marca e vai. Falei: não, mas eu quero ir hoje. Tudo bem, mandei mensagem para outra amiga e vamos lá tomar sorvete e tal, tal. E ela falou: mas hoje é segunda-feira, vamos para outro dia, hoje eu tô ocupada, hoje não tem como, a gente marca e vai outro dia. Então eu falei: olha, eu quero ir hoje, eu tô com vontade de tomar sorvete hoje. Até que então eu mandei uma mensagem pro meu irmão e falei: Marcos, vamos comigo na sorveteria? E acabou que ele combinou com um primo nosso e ele também foi com a gente. E nós marcamos e fomos numa sorveteria próxima. E a gente foi, nós três, né? E cheguei lá na sorveteria, pedi o meu sorvete e sentei ali à mesa e estava tomando sorvete. Até que de repente vem chegando um senhor, talvez ele teria uns 40 e poucos anos, ele estava vestido muito sujo, maltrapilho, com um cobertor debaixo do braço, assim, segurando assim. Esse cobertor estava bem sujo também, e esse homem estava muito bêbado mesmo, e falando coisa. E ele chegou até onde eu estava e me disse assim: menina, me dê R$ 2 para eu comprar uma dose de pinga. E eu disse: não, eu não te dou R$ 2 para você comprar a pinga, mas se o senhor quiser, eu te pago um sorvete. O senhor aceita? E ele disse: sim, eu aceito. Então eu pedi o sorvete para ele e o convidei a sentar à mesa comigo. Então ele sentou, né, tipo, na minha frente. E então, quando ele sentou na minha frente, nós começamos a conversar.
Conforme nós conversávamos, ele me disse que era um obreiro da Igreja Assembleia de Deus que estava desviado. E ele começou a se recordar do tempo na igreja e dos louvores que cantava. Então começou a cantar hinos da harpa e foi me convidando a cantar com ele. E ali na sorveteria tinha outras pessoas, né, ali com a gente. E então ele começou a se lembrar de louvores e cantando e falando alto, aquela coisa. Como uma pessoa quando está embriagada, como ele fica alterado, né? Ele estava naquele estado. E cantando alguns louvores e me convidou para cantar com ele, eu acompanhava e tal. E eu aproveitei aquela oportunidade, como é do meu costume, para, né, falar do evangelho. Não que tivesse muito o que dizer para ele, porque ele já conhece, era um conhecedor da palavra de Deus. Mas mesmo assim eu falei algumas coisas ali para ele e a gente conversou um pouco e tal, até que terminou de tomar o sorvete. E então antes de ele sair, eu pedi para ele que eu pudesse fazer uma oração por ele, né? E ele concordou. Então eu pedi que ele fechasse os olhos, abaixasse, curvasse sua cabeça, e eu comecei a orar a Deus ali mesmo. Clamei a Deus pela vida daquele homem, pela restauração de sua vida, por sua libertação, por, né, sua restauração a Deus, a igreja, enfim, tudo, porque ele estava no estado de rua, a situação dele estava bem ruim mesmo. Então eu orei por ele, pedi a bênção de Deus sobre ele e terminei a oração. Quando eu terminei a minha oração, ele olhou para mim e disse assim: agora sou eu quem irá orar por você. Gente, quando ele falou isso, eu me lembrei na hora de que eu tinha passado o dia pedindo alguém para orar por mim. E ele então pediu a minha mão, ele estava do outro lado da mesa, ele pegou na minha mão assim, firmou os cotovelos, né? Firmamos os cotovelos na mesa, e ele fechou os olhos e começou a falar quase que gritando. Em voz alta ele começou a gritar e dizer: Deus, eu sou um bebum, eu sou um pecador, mas eu te peço agora, ajuda a Maísa, dê forças para Maísa. E continuou falando coisas a meu respeito, e de repente, na oração, o Espírito Santo começou a conduzir a oração dele de forma a falar, Deus usá-lo para falar comigo, sabe, para responder questões, questionamentos meus daquele momento. Foi algo assim tremendo que estava acontecendo. E nisso as pessoas que estavam lá estavam vendo tudo, ouvindo tudo. E depois ele terminou a oração e eu estava em lágrimas, em prantos, né, chorando ali e vendo a resposta de Deus, o agir de Deus, e agradecida a Deus, porque Deus tinha ouvido a minha oração. Eu queria que alguém orasse por mim, e Deus permitiu e usou um homem num estado de embriaguez, né? Talvez não fosse a pessoa que eu imaginava, mas o Senhor me respondeu. E muitas vezes a gente não dá atenção à oração, ao que nós pedimos para Deus. E também nós planejamos algo, pensamos que Deus vai agir por um meio, Ele vai fazer assim, assado, e de repente Deus faz de outro jeito, Deus nos surpreende. Mas o nosso Deus é assim, o nosso Deus tem seus caminhos, o nosso Deus tem seus pensamentos, e eles são todos maiores do que os nossos. Mas esse Deus que é tão grande, que é tão poderoso, que sabe que não precisa de nós para nada, ainda assim Ele se disponibiliza a nós e diz: clama a mim e responder-te-ei. Bom, esse foi o meu testemunho de hoje. Que o teu coração tenha sido abraçado pelo Espírito Santo nesse momento e que você se encha de fé e acredite, você pode clamar, porque Deus se importa com você, Ele te ouve e está disposto a te responder. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com alguém, chame alguém para assistir com você e tenha sua fé renovada em nome de Jesus. E continue acompanhando o canal para mais vídeos. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.